Olá, meus amigos, minhas amigas, inscritos no canal Jonatas Aguiar. Hoje eu venho trazer uma reflexão de apenas alguns minutos sobre Mateus capítulo de número 7. Já quero aproveitar o embalo e falar para você que ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Você que já é inscrito, não se esquece de deixar aquele likezinho, compartilhar este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas e o canal também possa ser divulgado. Ok? Vamos então entrar na palavra de Deus que está escrito no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 7, versículo de número 1, que na Bíblia em que tenho em minhas mãos, está escrito na nova linguagem literária de hoje: não julguem os outros, para que não sejam julgados por Deus. Não julguem os outros, para vocês não serem julgados por Deus. O versículo de número 2 diz assim: porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que usarem para medir os outros. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no teu próprio? Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu olho, o próprio olho seu? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. E esse texto vai terminar dizendo: não deem para os cachorros ou para os cães o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Não joguem as suas pérolas para os porcos, pois eles as pisarão. Observe comigo que Mateus, um homem pelo qual estava na coletoria, um homem pelo qual era cobrador de impostos. Mateus, um homem sábio, sim, um homem entendido sobre finanças, sobre dinheiros, sobre coisas do mundo material. Mateus estava acostumado a cobrar impostos. Se fosse hoje, estaria acostumado a cobrar água, cobrar luz, cobrar IPTU, IPVA e assim por diante. Ele estava ali fazendo cobrança de impostos na coletoria, à entrada da cidade. Mas quando Jesus passa por aquele lugar, Jesus chama e diz: Levi, Levi, venha após mim. Quando Jesus chama ele se levanta, diz a Bíblia, que ele vai junto com Jesus. E Jesus faz uma janta na casa dele. Jesus vai jantar na casa dele e vai comer com publicanos. E as pessoas daquela época vão fazer o seguinte: vão julgar Mateus, vão julgar Jesus e vão dizer: que homem é este que come com pecadores? Jesus, sabendo o que eles estavam falando, sabendo as suas indagações, ele disse: eu não vim para aqueles que estão sãos, mas eu vim para aqueles que estão doentes. Jesus então
cala a boca de muita gente que estava procurando atacar Jesus. Jesus, ele fala: eu vim para as ovelhas necessitadas. Jesus deixa bem claro isso. E Mateus, ele vai escrever nesse capítulo de número 7, no versículo 1 ao versículo de número 6, ele vai falar sobre o julgamento, o costume de julgar os outros. Quem sabe eu estou falando para pessoas que têm o costume de julgar os outros, mas não julga a si mesmo. Observe no texto, a Bíblia, a palavra do Senhor vai nos dizer, no versículo 1, o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados, para vocês não serem julgados por Deus. A Bíblia deixa bem claro quando Mateus descreve: não julguem, não apontem, não fiquem procurando imperfeições no teu irmão, na tua irmã. Porque quando isso acontece, o próprio Deus olha do céu e julga da mesma forma você. No versículo de número 2, ele fala o porquê que não era para julgar. Primeiro, ele ensina a não julgar. Segundo, Jesus vai ensinar o porquê que não era para julgar. Por quê? Porque Deus julgará do mesmo modo que julgarem os outros. E a medida que usar, Deus vai usar conosco. Então, à medida que nós julgar uma pessoa, à medida que nós apontar uma pessoa, à medida que nós discriminar uma pessoa, é da mesma forma Deus irá fazer conosco. Jesus dá um ensinamento e logo após, então, ele vai fazer pequenas comparações. Vai dar um exemplo. Ele fala primeiro, dá um ensinamento para não julgar. Segundo, ele fala o porquê não julgar. Em terceiro, ele vai usar uma ilustração. Ele vai falar o seguinte: por que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave que está no seu próprio olho? Jesus vai usar 3 versículos para fazer essa comparação, essa ilustração. E depois vai fazer uma afirmação. Mas eu me detenho alguns segundos ou minutos para falar desses 3 versículos, do 3 ao 5. Jesus está falando diretamente para fariseus, para mestres da lei, para publicanos, para discípulos. Jesus está falando para um monte de pessoas, para várias classes de pessoas. Pessoas pobres, pessoas ricas, pessoas entendidas, pessoas intelectuais, pessoas que conheciam a lei. Agora, Jesus está dizendo: por que tu vê o cisco que está no olho do teu irmão, mas não repara na trave que está no teu próprio olho? É aquele velho ditado. Olhamos muitas das vezes para o telhado do nosso vizinho e não vemos que no nosso próprio está gotejando. Ou então olhamos para o gramado do vizinho e dizemos: nossa, como está lindo esse gramado, mas nós não olhamos para o nosso próprio, para cuidá-lo, para regá-lo, para plantar, para semear, para lançar uma terra para ficar melhor. Jesus estava ensinando as pessoas a se tratarem primeiro, para depois tratar as outras pessoas. Jesus estava ensinando que não era para olhar para o próximo e dizer: você está com isso, você está com aquilo, mas era para olhar para si mesmo e ver o defeito que há em si mesmo,
aprimorar isto, acabar com esse defeito, trazer uma perfeição, aprimorar, acabar, tirar a trave que estava no olho. Porque como pode um cego guiar outro cego? Jesus estava falando para os fariseus isso. Jesus estava deixando bem claro que se os seus olhos fossem bons, todo o seu corpo seria bom. Se os seus olhos fossem luminosos, todo o teu corpo seria luminoso. Agora, Jesus disse: hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Olha o que Jesus, ele ensina nessa ilustração. Julgue primeiro a si mesmo. Veja primeiro os seus erros. Veja primeiro as suas falhas. Veja primeiro os seus erros. E conserte e se arrependa. E depois você irá ajudar o teu irmão. Primeiro, Jesus ensina a não julgar. Segundo, Jesus ensina o porquê não julgar. E em terceiro, Jesus faz uma ilustração. E para terminar, quarto, Jesus, ele deixa uma alerta. Quem nós devemos ajudar? Como devemos ajudar? Como devemos agir? Como devemos identificar quem precisa e quem não precisa de ajuda? Jesus termina dizendo, ele vai usar a ilustração no versículo 5, dizendo hipócrita, ou seja, pessoa de duas faces. Você fala com o teu irmão, diz que ele é uma bênção, mas pelas costas você o aponta. Você é pior que uma nota de 3. Deus está olhando para mim, Deus está olhando para você e está vendo se nós somos hipócritas, se nós temos duas faces. É como certo dia um pastor, ele chega na casa de uma família e essa família tem um menino pequeno. E esse menino pequeno olha na cara do pastor e olha atrás da sua fronte, olha na sua nuca, olha na sua cara, e o pastor não se detém em perguntar para aquela criança: por que você olha tanto na minha cara e olha na minha nuca? E a criança diz: pastor, é porque a mamãe, é porque o papai dizem que o pastor tem duas faces. Mas quando na verdade quem tinha duas faces era o papai e a mamãe da criança, porque usavam de falsidade para com o pastor. Isso é ser falso, é você falar uma coisa e praticar outra, é ser falso. Agora, quando se repara isso, para-se de ser falso, para-se de mentir, para-se de praticar o que é errado, agora então está livre para ajudar as pessoas a não praticarem mais a falsidade, a não praticarem mais a hipocrisia, a não praticarem a falsa amizade. E aí Jesus vai dizer: não deem para os cachorros ou para os cães o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Jesus está falando de pessoas raivosas. Jesus está falando de pessoas que não podem muitas das vezes ouvir uma palavra de correção. Se falar uma palavra de correção, a pessoa estica o bico. Se falar uma palavra de correção, a pessoa sai da igreja. Se falar uma palavra de correção, a pessoa se sente menosprezada e acaba atacando, acaba mordendo, acaba fazendo daquilo que é sagrado algo que não edifica, que não transforma, que não restaura, que não transforma, que não dá vida, que não fortalece realmente a vida da pessoa. Então Jesus disse que não era para nós, era para nós analisar, não julgar,
Aqui Jesus ele dá uma lição. Ele está mostrando para nós o que é julgar e o que não é julgar. O que é julgar e o que é analisar. Então Jesus ele disse, analisem. Não deem para os cachorros o que é santo, o que é sagrado, o que é puro, o que é limpo. Porque cachorro não gosta de coisa limpa, não gosta de coisa santa, não gosta de coisa pura. Jesus estava querendo dizer que era para analisar. Pois eles se virarão contra vocês e atacarão, ou seja, vocês vão dar bastante comida para eles vão se sentir saciados, só que vocês vão ter mais, eles vão atacar vocês para tirar até o que vocês não têm, vão machucar vocês. Fique alerta. Às vezes você está pregando, às vezes você está falando para alguém, se alguém só quer ferir você, está procurando uma oportunidade para te ferir. Deus conhece cada coração. E Jesus termina o versículo de número 6 dizendo, não joguem suas pérolas para os porcos, pois eles as pisarão. O que é pérola? É algo precioso. Jesus está dizendo, não entregue aquilo que Deus te deu para pessoas que não sabem valorizar. Não entregue aquilo que Deus te entregou nas tuas mãos de maneira alguma. Não entregue aquilo que Deus te deu para quem não vai valorizar. Não chore, como diz o hino do irmão Leandro Borges, para quem não sabe decifrar a lágrima do sofrimento que você tem. Então, eu quero que você reflita nessa palavra, medite nessa palavra. Nunca deixe que o inimigo roube a tua vitória. Não julgue para não ser julgado. Aprenda o porquê não julgar. Jesus sempre vai ilustrar isso. E no demais, Jesus ele vai nos ensinar a analisar o que é correto e o que é errado. Que Deus abençoe a sua vida. Você do canal Jonatas Aguiar. Um abraço de coração a todos os meus irmãos, a todos inscritos, aos 87 amigos que já estão inscritos e aos que virão ainda, que o Senhor Jesus vos abençoe para a honra e glória do nosso bom Deus. Fique na graça e na paz do Senhor. Deixe o like, compartilha, ativa o sininho e seja abençoado. Logo, logo, viremos com vídeos novos para você.